Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio nosso da Mente Empreendedora e a Mente do Líder do Futuro. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Carlos Parisotto, que inclusive é amigo meu aí de longa data, né? Nossa, acho que já deve dar uns 30 anos, mais ou menos, né, Parisotto? É mais ou menos isso. Já entrega a nossa idade. E acho que é muito legal, né? Porque eu acho que eu e você fomos um dos únicos ali da turma, né, da engenharia. A gente fez engenharia mecânica juntos na Unicamp e fomos um dos únicos a montar empresas, né? E é muito legal de saber que a empresa dele teve muito sucesso. Chamava Cypress, mas ele vai contar um pouquinho como isso evoluiu. E era uma empresa de M&A. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí esse caso de sucesso, né? E como isso fluiu e evoluiu, né, Will? Sim, sim. Seja bem-vindo aí, Parisotto. Um prazer estar aqui conversando com você. Estamos curiosos para entender um pouquinho desse mercado que nos interessa bastante. Então, antes da gente começar e já fazer um montão de perguntas, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, que seja interessante para o pessoal conhecer um pouquinho você. Perfeito. Bom, primeiramente, super obrigado. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Assim, conteúdo riquíssimo, sabidamente riquíssimo, e eu espero poder contribuir de alguma forma. A minha história profissional começa, enfim, eu fiz engenharia mecânica, como o Gustavo comentou, na Unicamp, e minha primeira experiência profissional foi justamente em engenharia, na Procter Gamble, o que me consolidou a ideia de que eu não queria trabalhar com isso. Então, eu acabei indo para para trabalhar em consultoria estratégica, né? Então chamada Anderson Consulting, que hoje é Accenture, na área de consultoria estratégica. Lá trabalhei em inúmeros projetos, vários deles em finanças corporativas, já lidando, pelo menos do ponto de vista de consultoria, já com o tema de M&A. Depois fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, voltei, e aí então a centelha empreendedora, ou o inseto empreendedor me picou, e aí quando eu tinha 28 anos, a gente decidiu montar uma empresa independente para fazer assessoria em processos de M&A, de fusões e aquisições. Desde então a gente ficou 18 anos nessa jornada independente e há cerca de 2 anos e meio fazendo assessoria para clientes, grandes corporações e empresas de middle market. E mais recentemente, há cerca de 2 anos, a gente se juntou a uma outra companhia que é a Galápagos Capital. Companhia essa que tem um escopo de atuação mais amplo do que apenas assessoria em M&A e operações de dívida, né, que é essencialmente a atividade que nós fazíamos com outras áreas, como a área de gestão de patrimônio, gerenciando o patrimônio dos nossos clientes, alta renda, multifamily office e também investidores institucionais, e também a área de gestão de ativos líquidos e ilíquidos, dentre vários outros serviços. Então é uma jornada empreendedora em que é até curioso, porque eu passei a minha vida assessorando em operações de M&A e tive a oportunidade de eu mesmo ser objeto de uma transação desse tipo. Então eu tenho a perspectiva dos dois lados da parede. Bacana, Parisotto. Entender um pouquinho da tua trajetória ajuda o empreendedor a ter uma noção, né? Porque muitas vezes você está na sua jornada empreendedora e você está almejando, por exemplo, vender empresas, aquilo que está distante, né? Então, conversar com alguém que não só faz isso no dia a dia, mas também fez isso com o seu próprio negócio, vai ser interessante a gente extrair sacadas legais aqui para ampliar a visão do empreendedor ou até mesmo do líder de uma empresa que eventualmente pode passar por um M&A. E também eu queria saber, a gente vai conversar um pouquinho também sobre pessoas, como é que acontece com a cultura das empresas quando elas se conectam e assim por diante, né? Gus, você ia fazer uma pergunta aí, Gus. Eu sei que começou do zero, né? A empresa, ou praticamente do zero, a Cypress. E tirar um projeto do papel, né? Do campo das ideias e tornar isso realidade não é a coisa mais fácil do mundo. Aliás, é a coisa mais difícil que tem, né? E como é que foi essa experiência, né? De tirar a coisa do zero, tornar aquilo realidade até a hora que você falou, ufa, agora engrenou, né? Agora a coisa vai. Ah, bacana. O primeiro ponto aqui, no meu caso especificamente, a ideia não saiu do papel. A ideia saiu sim de uma experiência absolutamente casual que aconteceu.
Essencialmente, eu trabalhava, como eu comentei, na área de consultoria estratégica. Tive a exposição a casos de M&A do ponto de vista de consultoria, mas em algum momento, um grupo de 4 pessoas, dentro das quais eu conheci apenas uma, então absolutamente não planejado, a gente acabou se deparando com uma situação que requeria um apoio para assessoria de M&A, caso venda de uma operação de distribuição de aço para a CSN, operação essa que acabou se materializando. E nós nos juntamos e fizemos isso quase como, não vou dizer de brincadeira, porque foi profissional, mas apoiando o empreendedor. E aí, enfim, não nos conhecíamos, o que foi curioso, então foi, olhamos um para a cara do outro, eu me lembro até hoje, foi no restaurante Porcão, no Rio de Janeiro, que não existe mais, de churrascaria. E ele falou, pô, por que que a gente não faz isso da vida? Então, a gente não tinha um planejamento de montar uma empresa para fazer esse tipo de assessoria, não existia papel, a gente teve essa experiência. E o que é curioso também é que eu não escolhi meus sócios, foram sócios, falaram, vamos montar um negócio junto. A gente se encontrou casualmente e montamos. Então, foi um pouco casuístico no meu caso, especificamente, mas em algum momento foi uma centelha mesmo. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer da vida e vamos embora. Exatamente isso. Agora, esse casuístico aí tem dois fatores que de casuístico não tem nada, né? Ou seja, teve a preparação prévia, o know-how prévio que você ganhou aí através de estudo e experiência profissional, né? E observou essa oportunidade aí no caso da CSN e se jogou, né? Porque também tem muita gente que tem aí a oportunidade, tem o preparo, mas é normal ter medo, né? Do negócio falhar e a gente se queimar, coisas do gênero. Ou ainda arrumar uma baita dor de cabeça, processo e não sei o que, ainda arrumar um monte de dívida, né? Então, eu acho que teve aí o fator coragem de se jogar para um negócio que você já conhecia, mas que agora você ia dar, botar o seu pescoço ali, né, na reta. Então, acho que tem o casuístico, mas ao mesmo tempo tem outros dois fatores que sem eles o casuístico não aconteceria, né? É aquela velha frase, eu acho que é do. Tem um esportista, daqui a pouco eu lembro, mas que ele fala: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E como é que chama aquele hiper? Tiger Woods, Tiger Tiger Woods. Woods, foi o Tiger Woods falou. Você sabe que é interessante, né? Eu nunca racionalizei muito sobre o que motiva a pessoa a dar esse salto empreendedor, mas em algum momento, lá atrás, eu comecei a pensar como engenheiro, imaginei que assim, a ideia de você ser um empreendedor para você ser um empreendedor de sucesso, uma série de variáveis são importantes. Mas se a gente for simplificar e plotar num gráfico, seriam 3 principais. Acho que a primeira, que está associada à coragem, é a energia, a pegada, a ideia de você ficar long hours mesmo, trabalhar muito, se dedicar, enfim, sacrificar a vida pessoal. A segunda tem a ver com capital e para você empreender. E a terceira tem a ver com relacionamentos, rede de relacionamentos, os contatos que você tem e se desenvolveu. Se você pensar no início da sua vida, e aí imaginando talvez um gráfico, no início da sua carreira você não tem capital, você não tem relacionamentos ainda desenvolvidos, mas você tem uma energia descomunal do jovem. Conforme isso vai, o tempo vai passando, e chegando nos 30, 40, você vai aumentando um pouco o capital, aumentando um pouco a sua rede de relacionamentos e a energia ainda está ok. Depois disso, você talvez maximize capital, maximize relacionamentos, você já não tem já aquela energia, lenha para queimar. Se você combinar tudo isso, na minha opinião, talvez você tenha um momento ótimo para você empreender, que não é na saída da faculdade, opinião minha, porque você ainda não tem aquele estímulo, você só tem energia, basicamente. E não adianta também esperar muito tempo passar, porque senão também você não vai ter a pegada, que no final das contas é a variável mais importante. Então, eu achei até que em algum momento, na casa dos 20, próximo dos 30, né, 20 alto, a gente teria que talvez ser um ponto ótimo de empreender. Mas, de novo, aqui é uma teoria absolutamente sem nenhum fundamento. Bom, Eu acho que faz total sentido, né? E aí a gente ainda pode colocar a variável gerações, né? Que é aquela história. Hoje os novos 20 são os 30, né? Os novos 40
Os novos 30, né, são os 40 e por aí vai. Então, eu acho que também com a longevidade, né, as pessoas vivendo melhor, se cuidando mais, eu acho que a gente consegue prorrogar um pouco talvez esse momento ótimo aí de empreender, não só Verdade. a partir dos 20 alto, mas talvez 30 alto também ainda dê, talvez até 40, se o cara se cuidar bem, né, ainda tem uma energia alta. Mas acho que é muito caso a caso. Mas assim, na média, eu acho que a sua explanação faz muito sentido, né? O que você acha? Sim, na verdade, eu queria entender agora o elemento. O que que você considera, Parisotto, que foi um elemento que favoreceu o seu sucesso? Essa casualidade, né, de você juntar com seus sócios e o negócio sair de um primeiro negócio, né? Ou seja, o business ser montado sem planejamento. A coisa aconteceu porque o negócio deu sucesso e falou, pô, vamos replicar isso porque isso aqui tem espaço, né? O que que você considera que eram as suas qualidades como empreendedor, como pessoa, como profissional que garantiram isso? Além dessa sua energia do momento ali, além da rede de relacionamento, do capital, quais qualidades que você tem como profissional que você sentiu que fez a diferença? Ah, tá legal. Primeiro, assim, eu tenho uma certa reserva em falar, no meu caso, como sucesso, tá? Mas eu acho que, pelo menos, talvez o que eu tenha se aprendido no meu caso seja mais os fracassos do que os sucessos. Mas feita essa, essa colocação, eu acho assim, primeiro de tudo foi o que qualquer empreendedor tem como característica, que é a resiliência. A ideia de não desistir, a ideia de você botar a cabeça no travesseiro todas as noites e falar, puta, por que que eu não mudo de vida amanhã e não sucumbir a isso. Isso acontece todos os dias. O fundador da Nvidia fez uma entrevista controversa em que ele fala que se ele voltasse no tempo, né, ele não teria fundado a Nvidia. A entrevista essa ficou polêmica. É um pouco disso, né? Os motivos para você desistir são vários e são muito mais do que os motivos para você insistir. Então, no meu caso, sem sombra de dúvida, foi eu insistir de uma forma que, olhando para trás também, racionalmente, não foi a decisão correta, se eu tivesse que voltar atrás. Mas se você não pensa, você insiste, você tem um sonho e vai em frente, e eu acho que isso fez a grande diferença. E também, talvez, um pouco uma característica que eu tenho, que é muito aplicável, aliás, da minha profissão, que é a ideia de gostar de pessoas, assim, de entender pessoas, de tentar encontrar motivações, interesses por trás de cada pessoa. Isso tanto do ponto de vista de formar time, como do ponto de vista de você conduzir negociações, em que, enfim, você não sabe exatamente o comportamento de cada um, se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Então, essa característica eu sempre tive. Então, eu diria que é um pouco resiliência, insistência, persistência, somado a uma componente humana numa área que é uma área talvez não muito pródiga em questão de recursos humanos, né? Que é a área financeira, talvez mais fria, racional e talvez mais menos preocupada com o ser humano, né? Então, talvez se eu pudesse listar, seriam esses dois pontos. Uma excelente combinação. Primeiro, a resiliência que todo empreendedor tem. Eu adorei o que você falou, que você trouxe dessa entrevista aí polêmica. Então, o empreendedor, todo dia ele pensa em desistir de alguma forma, mas ele também tem um desejo maior de chegar lá, que supera a vontade de desistir, senão ele teria desistido de verdade, né? Agora, essa segunda competência aí que você trouxe, essa qualidade sua, que é gostar de pessoas, que tem essa facilidade, esse é um diferencial. A gente se depara com muitos empreendedores que eles dizem que gostam de pessoas, mas no fundo, o resultado não é o melhor. E é uma componente que motivou eu e o Gustavo, por exemplo, a abrir uma empresa para treinar líderes a serem mais humanizados sem abrir mão da performance. Ou seja, treinar essa componente humana, né, essas soft skills, essas habilidades humanas que estão em falta. Hoje em dia, qualquer um tem uma boa expertise, o cara é um baita de um talento, um baita de um especialista, acaba assumindo um cargo de liderança assim, sem nenhum preparo, às vezes até faz um MBA, alguma coisa ali, mas não tem todas as ferramentas da experiência que um líder precisa, né? Quando você fala com um líder iniciante, você fala com um líder de 10, 20 anos, é incomparável as habilidades humanas que aquele líder tem. Essa semana eu fiz entrevista com uma CEO de uma empresa. Assim, o carinho que ela trazia em cada elemento de cada líder, de cada diretor da empresa dela, é apaixonante, arrepiava conversar com ela, do tanto que ela gosta de pessoas, né? E a empresa tem muito sucesso. Então, eu acho que essa variável é um grande diferencial que todo empreendedor deve investir, né? De gostar de gente. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, assim, o gostar de gente na minha cabeça é muito menos.
Talvez você descreveu uma líder carismática, talvez mais afetiva. Na minha cabeça, é realmente entender a motivação, o interesse particular de cada um, porque muitas vezes, talvez, a sua atuação do ponto de vista de gestão, de supervisão, ou de liderança, ela não necessariamente precisa ser afetiva, cuidadosa, carinhosa. Depende um pouco do perfil de cada uma das pessoas. Então, eu acho que é um pouco entender a característica de cada um, motivação, porque tem gente que é mais movida, inclusive performa mais e tem uma qualidade de trabalho profissional muito melhor, sob pressão, eventualmente de uma forma mais direta, pragmática, que outras que requerem um pouco mais de carinho, um tapa nas costas, um pep talk e tudo, enfim. Então, eu acho que o que eu gosto é muito, acho que para mim gostar de pessoas não é ser o gente boa. Para mim gostar de pessoas é entender o que as pessoas que motiva as pessoas, o que, que elas gostam, o que pode fazê-las performar mais. É mais nesse aspecto. Não de ser o líder carismático, extrovertido, agradável. Não, assim, é ser o líder que aquela pessoa precisa ser. Essa é uma característica bem particular. Alguns líderes são mais carismáticos, mas nesse caso, no caso dela, acho que nem era tão carismática. Ela gostava de entender as motivações de cada um e o que ela estava me Legal. passando o que cada um precisava melhorar, sabe, para a gente poder criar um plano mais detalhado para a empresa. Mas assim, a forma como ela colocava era sem ofensa, era humana, era pensando no desenvolvimento real mesmo do futuro daquele líder, né? Mas acho que Legal. foi legal esse debate aqui sobre essas duas coisas, porque é fácil misturar, né? Achar que para você ser, vamos dizer assim, humanizado, você tem que ser o paizão, a mãezona e não sei o quê, o líder carismático. Não necessariamente, você pode ser extremamente pragmático, extremamente, né, engenheiro, vamos falar assim, nós três aqui somos engenheiros, mas ao mesmo tempo você está preocupado com a pessoa, genuinamente, né? E o que ela está buscando, se o que você está ofertando está indo de encontro com o que ela quer, e conhecendo um pouco de M&A, isso é fundamental, né? Porque se você não entender o que as pontas querem, e é aí quando você fala de entender, não é só número, né? É o valor, é o que move a pessoa à frente, não sai negócio, basicamente, né? Não sai, porque o cara pode enroscar por uma questão de ego, por exemplo. E às vezes o número é favorável ao cara, né? Mas às vezes o ego, o cara retrocede. Ele fala, não, não vou fazer. Entender essas Exatamente. motivações é uma arte mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um caso interessante, Gustavo, você fez esse comentário e me lembrou. Esse eu posso citar porque é antigo. A gente estava assessorando uma empresa de uma das grandes aí, redes de combustível, né, distribuição de combustível, que estava fazendo uma aquisição de uma cadeia regional no sul do país, Santa Catarina. E, enfim, acelerando a história, todo o processo foi feito, negociação, preço, condições, etc. Ao final, o fundador não decidia, nunca dizia não. Aumentava o preço, não cedia. Mudava as condições, não cedia. No final das contas, era um empresário regional relevante na sua sociedade, um cara envolvido com a comunidade, enfim, que aparecia no jornal, etc. E essa transação saiu no press release. A gente resolveu isso no press release, porque a preocupação dele era que não queria que a sociedade enxergasse que uma companhia global de combustível adquiriu uma empresa regional. Então, no press release, a gente tomou cuidado de falar, a Companhia Global de Combustíveis associou, fez uma associação estratégica com a Companhia XPTO regional, e isso demoveu assim, a resistência que ele tinha. Então você vê, não era o preço, não eram as condições, não era nada disso. Assim, ele não queria ser o engolido, ele queria ser o cara que preservar perante os pares, a sociedade, a comunidade em que ele, da qual ele fazia parte, regional, assim continuasse o enxergando dessa forma, como alguém relevante. Interessante isso, cara. Totalmente psicologia. Conseguir entender essas motivações do ser humano, independentemente do nível da liderança. Pode ser um líder iniciante que está querendo galgar o seu espaço, ou pode ser um empresário com 30 anos de experiência, uma liderança forte, relevância. O elemento pessoal ele é sempre levado em consideração e a gente tem que saber lidar com isso, né? Isso me levantou aqui, Parisotto, uma pergunta sobre gestão de pessoas, né? Como a gente está falando de pessoas, falou que gosta dessa parte, de entender as motivações verdadeiras do indivíduo. Você citou esse caso que eu achei muito interessante, que tem a ver com
com o papel, né, com a imagem do líder. Você já fez muitos M&As, você participou, você realmente realizou muitos M&As, né, vamos dizer assim, fez com que acontecessem. E algo que sempre me gerou curiosidade, né? Como é que funciona quando uma empresa se funde a outra, ou uma compra a outra? Como é que funciona com as pessoas, com os líderes da empresa? O que que você vê de vantagens, né, e desvantagens nessa operação, que é muito complexa, é muito ampla, mas como é que fica a cultura da empresa? Não, tá legal. Assim, você está tocando num ponto que é nevrálgico, do ponto de vista de avaliação de uma operação de M&A, né? Que não é a operação propriamente dita, mas é o pós-M&A, né? Tem milhares de estatísticas que mostram que mais da metade, depende da fonte, chega de 70% das transações de M&A acabam não atingindo os objetivos esperados e majoritariamente e essencialmente por conta de diferenças de cultura, por conta de uma talvez inadequado tratamento das lideranças e dos talentos da companhia, enfim, aspectos humanos, aspectos de cultura e aspectos humanos. Então, é muito importante, assim, e de alguma forma joga contra o meu negócio, né? Porque efetivamente a gente executa transações, mas o que a gente percebe é que as mais bem-sucedidas são aquelas que antevêm as dificuldades e as diferenças que, sem sombra de dúvidas, existem na cultura, nas culturas de uma empresa, né? Então, o que eu talvez vá falar seja óbvio, mas aquelas empresas, ambas, né, que estão se fundindo, comprando, o que é que seja, mas que previamente e pensadamente fazem a comunicação da transação, pré, durante e pós, tem uma vantagem muito grande. Porque é muito comum, no calor de uma transação, de uma negociação, todo mundo 100% focado e dedicado em reuniões, etc. E você esquece que tem duas corporações por trás. Então a questão cultural é negligenciada e nem sequer a comunicação é feita de uma forma adequada. Então esse ponto é super importante, tanto quanto a questão de retenção de talentos, né? Quem está comprando uma empresa está comprando uma série de ativos, mas está comprando pessoas, no sentido, em última análise, né? Em qualquer indústria, está comprando conhecimento, está comprando relacionamento. Então, se você não lidar e gerir adequadamente a retenção, motivação das pessoas no pós, você está destruindo valor no dia seguinte ou nos meses seguintes, né? Então, esses dois aspectos, cultura e retenção de pessoas, assim, são chave e, para falar a verdade, nem sempre são tratados de uma forma correta previamente, né? Não adianta tratar apenas depois, você começar antes para depois só implementar, né? Eu acho que dá até para se arriscar, né, de acordo com essa estatística que você comentou de 50, 70%, né, no pós-M&A não atinge necessariamente os objetivos, por conta de diferenças culturais, de pessoas, etc., dá para arriscar dizer que 50, 70% dos M&As não se preocupam com o pós, né, com as pessoas e tal. Está preocupado com a planilha, com deixa eu ver o valuation, deixa eu ver isso, aquilo, esquece que o valuation só vai acontecer, né? Valuation, a valorização da empresa, só vai acontecer se as pessoas fizerem aquilo acontecer, né? É óbvio que nada acontece por acaso. Sem dúvidas. Não é à toa que tem um tempo, né, para aquela pessoa, aquela empresa que foi comprada permanecer ali, né, para continuar gerando um negócio, né? Senão o negócio não vai funcionar, né? Mas assim, é verdade, tem uma série de provisões de retenção, até de lock-up, né, de você prender, reter por um período, incentivar por um período XYZ, mas no final das contas e bacana saber que tem empresas como a de vocês surgindo justamente para endereçar esse tipo de tema, né? Não basta aprender, não basta reter, não, né, não é só pagar bem. Eu tive um professor no MBA que era até o head de RH do Morgan Stanley, ele falava uma frase que por exemplo, dinheiro, né? Não, paga bem, os caras ficam. Falava, money is not a motivator, it's a demotivator. O dinheiro ele não motiva, ele desmotiva se não tiver, mas ele não é suficiente para você garantir que a pessoa produza satisfeita, etc, né? Então, transcende um pouco a motivação das pessoas, tem que ser realmente bem pensada.
o ambiente, o clima, os desafios. Não adianta, de repente, duas equipes se juntam ali, os desafios triplicam, ou pelo contrário, né, perdem, os desafios desaparecem, ou o clima interno fica terrível, porque um quer se mostrar melhor que o outro, e aí acontece um caos. Nós já tivemos oportunidades de atender empresas pós-M&A, durante M&A, antes, preparando os líderes para ficarem mais adaptáveis para o M&A. Então, tivemos oportunidade de trabalhar com diversos tipos de empresa, diversos tamanhos, né, antes, durante e depois dessa operação. Então, foi divertido ver o quanto vale a pena investir numa preparação, o quanto é importante no pós, e também quanto é importante durante a transação, porque as pessoas ficam com muita incerteza. E empresas que comunicaram bem, que foram muito bem transparentes, então que facilitou o processo. Imagina uma que não é tão transparente, né? Pois é, É, é verdade. Agora, falando um pouco de, de erros, né? De desacertos aí, de falhas tal. Não sei se você pode ou se você se lembra de algum grande erro aí que você cometeu e que lhe custou muito aprendizado, né? E que no final acabou fazendo ter sucesso, mas que na hora parecia, né, o fim do mundo. Já passei por alguns desses, assim, que você erra, você fala, puta, agora vai tudo pro prédio. Aí você dá a volta, você aprende, você corrige, você evolui, né? Não sei se teve alguma coisa assim que foi um baita erro, ou não tão grande, mas que fez você dar a volta e aquilo fez você crescer, na verdade, né? Assim, uma das coisas que, assim, eu posso separar aqui as discussões como a que eu observo, nas empresas, os meus clientes, quando estão conduzindo negociações, e talvez aí eu tenha uma amostra mais estatisticamente relevante para opinar, e o meu próprio caso, tá? No caso que a gente vivenciou há 2 anos atrás. Mas os erros sempre, assim, essencialmente o principal erro realmente é a questão de pessoas, né? Você esquecer que o que você está comprando ou o que você está vendendo é o know-how acumulado, é a motivação acumulada das pessoas. E todas as transações que, considerando a importância desse tema, instituíram instâncias, seja um comitê, seja chame de PMO, chame do que quiser, mas que de uma forma diligente, organizada, cuidaram de ouvir todas as pessoas, né, ao longo do processo, e alinhar as diferenças, os problemas, comunicar as incertezas, os erros ao longo do processo, foram mais bem-sucedidas. Aqueles que deixaram isso de uma forma mais passiva ou reativa, até quando surgiu o problema, reunia as pessoas para comunicar, não funcionou. Então, o que eu percebo é que não basta apenas reconhecer que as pessoas é o tema mais importante, um dos temas mais importantes, o maior tema de fracasso nesse tipo de operação, mas você tem que instituir, dada a relevância, você tem que investir tempo, você tem que comunicar adequado, você tem que instituir órgãos, comitês, etc., durante muito tempo para garantir que isso tenha uma transição adequada. E então, talvez o que eu pudesse apontar é ser tão simples quanto isso: a instituição de instâncias para acompanhar o desenvolvimento, a integração, pós-aquisição, do ponto de vista das pessoas. Então, a função de recursos humanos aqui é muito crítica. um elemento que a gente observa, não só com clientes que a gente já teve, mas com prospects que estão, empresas que estão fazendo M&A e buscam a gente para entender como a gente trabalha, como a gente funciona, eles trazem uma dor muito comum, né, que é muitas vezes um clima de incerteza, um clima que gera muito estresse, muita ansiedade antes, durante e depois do processo. Isso faz cair performance. As pessoas param de performar, os líderes deixam de ser bons líderes e ficam lá naquela expectativa de algo inesperado acontecer e acabam desempenhando pior. Então, elas buscam a gente justamente para tentar resolver esse gap de performance que muitas vezes o líder acaba passando nessa circunstância. Eu já acompanhei executivos em M&As grandes onde realmente é um estresse exagerado, então são fases de muito estresse, que abalam mesmo, mexem muito com o executivo,
e precisa de alguém acompanhando, assim, dando um apoio, ouvindo, conseguindo trazer soluções, perspectivas, elementos que possam abrir o espaço ali para a pessoa conseguir funcionar, senão ela deixa de operar, né? Você já viu isso acontecer, Parisotto? Bastante, bastante. Assim, essa é uma dor comum, é uma queixa comum e muitas vezes uma surpresa negativa, também comum para muita gente. Comprar uma empresa, no dia seguinte você vê 30% dos seus principais executivos saírem. Ah, não, mas eu tinha o no-cap. Ou você vê a performance cair abruptamente nos primeiros trimestres após a aquisição. Ou ainda, você vê que é também super comum, né? Você fez a melhor das avaliações financeiras, identificou sinergias ótimas e maravilhosas, óbvias, fáceis de atingir, mas que não se materializaram porque ninguém estava empenhado em fazê-las acontecer. Então acontece com frequência isso. De novo, a estatística infelizmente não é boa, mas eu acho que tem caminhos para solucionar e passa pelo tema pessoas. Então, essa questão do choque cultural, essa questão da diferença de abordagem, a questão de retenção de talentos, etc., realmente é realmente a variável-chave para o fracasso ou sucesso de uma operação. Na nossa experiência, a mente do líder, não que ela seja frágil, né, mas ela está sempre muito ocupada com muitos elementos. E esse é um elemento que ele não fazia parte da equação, ou não era esperado que ele fosse gastar tanta energia no processo de trabalho dele. É um sonho, eu quero fazer que isso aconteça, mas a hora que a coisa entra em movimento, ele fala, putz, isso aqui está gastando uma energia inesperada. E aí por isso que a performance acaba baixando, por isso que alguns falam, não, eu não vou aguentar isso aqui, eu não vou querer isso, eu prefiro sair agora, porque senão isso aqui vai me trazer problemas, né? Aí que entra, por exemplo, a Upskill. A Upskill ela nasceu baseada nessa necessidade, né, de aprimorar lideranças para conseguir desempenhar melhor em situações incertas, em ambientes críticos. E a gente tem conseguido resultados muito interessantes. A gente pegou um grupo, uma empresa, um ano passado, na verdade, durante 6 meses. Na verdade, durante um ano, mas em 6 meses, com 22 líderes na nossa plataforma, a gente conseguiu um aumento de performance de 15%. E eram líderes que estavam passando por momentos parecidos, assim. Então foi interessante a gente ver uma estatística num curto espaço de tempo, só porque os líderes estavam sendo acompanhados, né, por mentores de liderança, né? Foi interessante. Parisotto, uma última não, mas mais uma pergunta, ainda tem mais 2 perguntas que eu queria fazer para você. Essa sua área é de muita... Eu tenho muita curiosidade nessa área, de entender, assim, por trás de tudo isso, né? E você trouxe aí um pouquinho dos seus acertos, um pouco dos erros comuns que você considera. Como que você vê aí o futuro dessa área de M&A e com a inteligência artificial integrando cada vez mais operações? Hoje a gente está com inteligências artificiais mais comuns, LLMs, que ajudam a gente em escrita, em marketing e tudo mais, mas você vê uma escala de inteligência artificial ajudando esse tipo de área, esse processo de uma forma mais facilitada? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que assim, o que dá, primeiramente, a gente já faz uso disso, a inteligência artificial na nossa área de atuação, que é a assessoria ao processo de negocial de operações de fusões, aquisições e emissões de dívida, ela tem um grande valor no sentido de ou substituir ou até melhorar as funções que são mais hard skills. Então, a análise financeira, a coleta de informações, a análise contábil, a modelagem, a produção de materiais, isso tudo, assim, a aplicabilidade é imediata e a gente já faz uso disso e tende a ser cada vez mais intenso. O que, por outro lado, traz mais luz para as variáveis que a gente considera que são as determinantes, que são as variáveis que a gente costuma dizer, né? Nós somos mais psicólogos do que assessores financeiros. Uma vez nivelado, vamos dizer, o conhecimento financeiro, a aplicação dos hard skills, o conhecimento financeiro, o grande diferencial é realmente o aspecto humano, o de entender o que está por trás, quais são realmente as motivações de cada um no processo. A gente falou aqui muito de empresas e funcionários, né? Mas uma operação de M&A e também de DCM, ela encompassa um conjunto de stakeholders aí,
que são muito grandes, assim, podem envolver, bom, certamente envolvem os clientes, certamente envolvem os fornecedores, podem envolver instituições e instâncias governamentais, como por exemplo o Banco Central, pode envolver o ambiente por si só, a comunidade. Então, assim, tem muita gente, muitos grupos de interesses envolvidos numa operação desse tipo. E a gente conseguir, assim, a inteligência artificial consegue talvez nos liberar mais espaço, com mais qualidade, fazer melhor o que a gente já fazia do ponto de vista técnico, financeiro, para a gente então conseguir focar no aspecto mais relacional, humano, da transação, como tá, da transação propriamente dita. Legal. Foi bem legal até esse seu comentário, sua contribuição. Tem muito a ver até com o que a gente acredita que fez a gente montar a Upskill, né? Porque a gente vê que o futuro, que já é o presente, né? Na época ainda era o futuro, a gente montou em 2022, a gente acreditava exatamente nisso, que o hard skill vai ser cada vez mais substituído por inteligência artificial. Pois não tudo, mas uma boa parte. Então, a parte que é gestão, né? Se a gente pegar gestor versus líder, né? O líder está preocupado com essas questões mais humanas, né? De relacionamento, motivações, etc, etc. E a parte skill, né? Pura hard skill, é a parte teoricamente mais fácil hoje em dia, né? Com a quantidade de conhecimento e agora inteligência artificial, é uma coisa muito mais automatizável, né? Você precisa menos do ser humano para isso, e o ser humano vai se focar mais nessa fronteira que é bastante explorada, mas eu acho que ainda está na infância, né? É só a gente olhar boa parte das empresas que a gente já teve contato, como a parte hard skill ainda é muito mais focada do que a parte gestão humana. E, de novo, não é ser o bacanão, o cara legalzão, o paizão, mas não é isso, né? Mas é fazer com que a engrenagem humana funcione com a melhor performance possível, mesmo que você não vai ser o bacanão o tempo todo, né? Perfeito. E essa é a fronteira que a gente acredita que vai ser o grande diferencial das empresas daqui em diante, porque a parte hard skill, teoricamente, ela vai ser nivelada pelo acesso cada vez mais fácil à IA, né? Há 2 anos atrás, o acesso à IA para, né, alguém que fosse muito enfronhado nisso. Hoje é muito mais fácil você utilizar Sem IA dúvidas. para uma série de coisas, você não precisa ser um grande gênio para usar para muitas coisas. E cada vez eu imagino que vai ficar mais fácil, né? É só a gente lembrar, eu gosto de comparar sempre com o início da internet, né? Quando você ia montar um site, no início, podia custar R$ 1 milhão para montar um site. Imagina, você gastar R$ 1 milhão para montar um site hoje, né? Pensando de uma maneira prática, você entra lá no... Caí e voltei. Voltou, mas ele faz o corte automático, pode Ok, continuar. tá. Hoje você pega lá Wix, pega uma série de ferramentas, você cria o site sozinho. Você não precisa nem saber de programação, Mas é. né? Eu acho que a inteligência artificial está caminhando nessa direção. Daqui a pouco vai ter tutorial para tudo, né? Então, o basicão da coisa, que antes uma empresa gastava 1 milhão, ela vai gastar R$ 1.000 por mês, né? Então, isso vai ficar cada vez mais democratizado, né? E a diferença vai ser o ser humano mesmo, né? Já tem um livro antigo, eu sei que é um pouco fora do âmbito profissional aqui, do Domênico de Masi, lá atrás, escreveu O Ócio Criativo, né? Ele previa que, na realidade, a automação, né? Não existiu o termo inteligência artificial, mas a automação de atividades ia fazer florescer a criatividade humana, né? Então, a gente talvez esteja começando a perceber isso, principalmente inicialmente aqui no escopo profissional. Eu acho que a gente vai amplificar essas competências humanas, essa criatividade. A gente acho que vai para um nível que a gente não imaginava que pudesse chegar.
por essa ajuda relacional que essa inteligência extra traz para a gente. Nivela, né? Porque uma coisa é ter uma inteligência desnivelada, uma coisa é você conseguir nivelar todo mundo naquela competência, e aí a coisa escala para um nível muito alto, né? E eu até penso, você estava comentando sobre a inteligência artificial, Parisotto, ajudar nessa parte de hard skills, desses elementos mais técnicos e tudo mais, que vocês acabam atuando de uma forma mais humana no processo, né? Eu vou até fazer uma provocação, porque na nossa plataforma hoje a gente já tem virtualização de mentores. A gente já consegue pegar um mentor específico, por exemplo, você é um profissional na área de M&A, hoje a gente já consegue colocar você ali, mesmo que você não tenha livro escrito ou artigo escrito, a gente já consegue colocar você num processo de captação de informações para ver como se você fosse virtualizado e você pudesse falar com você mesmo e você pudesse perguntar como que você tomaria decisão nesse negócio, né? Então, hoje a gente consegue tentar Interessante. captar o framework da forma como você toma decisões, como você relaciona ideias, como é a sua criatividade. Então, a gente analisa 10 competências ali do líder, do mentor, do empresário, e consegue traduzir no nosso framework de inteligência, de inteligência artificial e de habilidades humanas. Você acha que em algum momento a inteligência artificial seria capaz de fazer na tua área o que você e pessoas que fazem o que você faz nessa parte humana? Eu acho que vai existir, aqui é um pouco filosofal, né, essa pergunta, né? Sim, Eu acho que até um certo ponto sim, mas eu acho que aí eu realmente acredito que tem uma componente humana íntima que não é substituível. Acho que não tem algoritmo que vai conseguir permitir. Envolve um pouco mais intuição, sensibilidade, etc., que talvez a inteligência artificial não chegue. Enfim, não sou um futurólogo, mas eu acho que sempre vai existir um limite para isso. que legal. E tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no final do nosso podcast para o convidado, né? É uma dica para quem está começando a empreender, para quem está começando a liderar e gostaria de ter algum elemento a mais. Mas você, além de tudo isso, você tem uma competência que é muito interessante para muitas pessoas que nos ouvem. A gente tem muitos founders que ouvem a gente e você está ali na frente, fundindo o negócio, fazendo M&A com negócios que estão crescendo. Então, eu queria que você deixasse aqui uma dica para quem está com a sua empresa quase pronta para ser vendida ou para fazer uma fusão. Que conselho que você daria para um empresário? Sei que é uma pergunta genérica, a gente tem muitas nuances aí nesse elemento, mas quem está afim de escalar ou de vender o seu negócio, de fazer uma fusão, a criar uma oportunidade interessante, que dica que você daria para esse empreendedor, Parisotto? Não, o que eu falaria, enfim, como você falou, né, tem várias nuances aí envolvidas, mas assim, primeiro, é meio não óbvio isso, mas venda ou faça a transação quando você não precise. Então, não faça por necessidade, mas faça por oportunidade, porque te encantou, porque te conquistou. O mais comum, a gente vê muito aqui clientes que aparecem, eu preciso fazer isso porque estou alavancado, eu preciso fazer aquilo porque eu estou espremido no mercado. Não costuma dar um resultado tão bom. O melhor é realmente acontecer quando você não precisa. O segundo ponto é, se tiver que acontecer, se prepare antes. A gente falou que muito, talvez com um viés humano, mas tem muita preparação a ser feita antes de você engajar num processo negocial desse tipo. Temas como uma organização interna adequada, controladoria, auditoria, gestão de pessoas, tecnologia. RH, então assim, se prepare e espere o momento certo para fazer, e o momento certo, em geral, não é aquele da necessidade, sim aquele da oportunidade. Baita dica Muito essa. bom. Eu até queria fazer uma Ó, analogia, Gus, até antes da gente terminar. É isso que você acabou de falar sobre preparar, né, para poder aproveitar a oportunidade e não a necessidade. Tem uma história que um amigo conta, que ele tinha um carro blindado e o vidro delaminou. E ele não quis consertar, ele foi deixando, pô, é mais caro isso, vou deixar daqui a pouco eu arrumo. Ele passou 2 anos com aquele vidro delaminado, sem enxergar, atrapalhando a visão dele. Foi horrível. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade para ele vender o carro. Ele foi lá antes, arrumou o vidro e vendeu o carro. Mas antes dele vender, ele falou: Nossa, mas ficou ótimo o vidro do carro, ficou fantástico, assim. Devia ter arrumado isso antes, né? Então, muitas vezes na empresa, você tem que arrumar ela antes de preparar, de vender ela, porque aí você vai conseguir e você vai poder curtir a tua empresa também de uma forma mais interessante, né? Bom, É verdade.
Parisotto, obrigado aí pela tua participação, foi muito legal conversar um pouquinho sobre M&A. Obrigado aí pelos insights. E se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida, seja para mim, para o Gus ou para o Parisotto, vai ser um prazer aí responder a dúvida de vocês. Gus, alguma mensagem final aí? Não, só agradecer mesmo o tempo, né? A disponibilidade, é sempre corrida, a gente sabe, né? Mas foi excelente o bate-papo aqui mesmo. Sem sombra de dúvidas, foi muito bacana trocar ideias com você. Vocês estão no caminho super certo. Acho que tem muito futuro a proposta que vocês estão imaginando fazer e conversa completamente com os desafios que eu enxergo aqui na minha atividade. Super obrigado, foi muito bacana. Vamos conversar futuramente aí, Parisotto. Foi um prazer conhecê-lo. Até a próxima. Tchau, tchau, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.